Galera, na aula passada, tá, nós começamos a entender sobre o mundo do Google Apresentações, né? Eu até falei para vocês que a melhor comparação possível que você faz de um slide é uma cartolina, tá? Por quê? A sua cartolina, você tem toda a autoridade de transformar ela em qualquer tipo de apresentação que você quiser. Pode ser só de texto, pode ser só de imagens, pode ser de texto e imagem, pode ser é, totalmente de imagem, né, formando como se fosse ali um painel, enfim, tudo que você bem entende relacionado à apresentação via cartolina, todo mundo sabe que consegue, é até das antigas isso. Ela deu uma atualizada, veio para a parte virtual e, obviamente, tá, a gente vai entender agora que os nossos slides, que é de maneira virtual, é como se fosse essa cartolina, certo? Então, o que é que acontece? Tudo que eu vim a querer fazer uma forma de apresentação, tá? Em cima de um slide é aceitável. Bora começar alguns pontos, tá? Para quem quiser copiar, isso é uma boa, tá? Os principais focos e pontos de um slide, no caso, é você mostrar uma capa bem elaborada, é você fazer o seu título, certo? E é você fazer os seus tópicos. E eu vou explicar para vocês tudo isso, tá? Aonde é que eu estou? Eu estou aqui no ambiente do Google Apresentações. Qual a diferença de eu acessar o Google Apresentações e não acessar intermédio, tá, do Drive, como eu explico para vocês, tá? Drive mais Google Apresentações. Dessa vez eu não fui por esse caminho. Dessa vez eu coloquei no próprio Google, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Dessa vez eu coloquei no próprio Googlezinho, lá o nosso www, né? Ou então só Google de uma maneira direta. Vim aqui no meu menu, tá? Do Google e procurei, no caso, o meu Google Apresentações, certo? Tudo quanto é tipo de produto que eu quiser utilizar no Google, tá? Eu venho no menu e vasculho. Se caso eu não queira perder esse belíssimo tempo, eu posso vir aqui, ó, de uma maneira mais rápida e direta e escrever Google Apresentações e automaticamente ele também me retorna o meu mesmo objetivo, tá? Então, bora dar continuidade. O que é que eu quero que vocês entendam, tá? Você está no Google, tá? Você está aqui no ambiente Google, porém no Google Apresentações, certo? Então, você tem várias informações que vocês precisam saber. Aqui, no caso, nós estamos na galeria de modelos. Entenda, todos os pacotes, tá? De escritório, ele tem a necessidade de te mostrar modelos, porque é o meio mais rápido e o meio mais prático de você elaborar um documento, um arquivo, uma planilha, uma apresentação, certo? Então, aqui eu já tenho alguns modelos criados, tá? Venho aqui na galeria, aonde ele me traz, ele me retorna informações pessoais, como uma apresentação geral, apresentação de ideia, apresentação através de fotos. Ele me traz, tá, portfólios que eu posso elaborar, currículo, catálogo. Eu posso apresentar portfólio, consultorias, enfim. Eu tenho um mundo, certo? Um mundo gigantesco de informações que ele me traz, ou seja, modelos que já estão elaborados, modelos que já estão criados, e eu só tenho um foco em si de trabalhar em cima deles. Beleza? Eu vou apertar aqui o em branco. O em branco por quê? Eu vou ensinar para vocês, tá? Vou ensinar para vocês algo bem interessante e que muita gente acaba nem prestando tanta atenção nesse pequeno detalhe, tá? Primeiro de tudo, que nós vemos bem aqui, ó, chamado layout. O que é esse layout? A sua cartolina, entre aspas, né, que é o seu slide, ele já tem formas, tá? Aonde você pode já clicar e colocar a sua informação. Quais são essas formas? Fórmula de título com texto, forma só de texto, fórmula de título, forma de
colunas, ou seja, vou clicar aqui para vocês verem, ó. Aqui eu só quero adicionar o meu título. Vou mudar o layout novamente, tá? Galera, mais uma vez, professora, como é que eu volto para me achar o layout? Eu tenho que clicar na folha, tá? Lembrem o seguinte, cliques, tá? Você tem que direcionar. Então, exemplo, eu quero colocar um título, então eu vou clicar em cima do título, obviamente já vai me aparecer a opçãozinha onde eu vou digitar. Eu quero clicar para me colocar um layout, então é folha. Clica em cima da folha, é no espaço vazio e já aparece para você automaticamente, tá? E todos esses layouts é onde você não tem uma necessidade de perder tempo. Então, assim, onde é que eu coloco um texto? Onde é que eu consigo colocar um título? Ele já vem já elaborado e você só faz colocar as informações de acordo com o que você clica, tá? O primeiro embalo é esse, layout, beleza? O que é que eu sempre explico? Se você está trabalhando, ainda vai começar a fazer um trabalho, a gente começa sempre pela capa. A capa é o primeiro slide onde tem que prender a atenção de quem a gente está explicando. Então, nada melhor e uma forma bem lógica de trabalhar com capa, tá? Sem texto, certo? Então, você procura aqui no layout, que tem duas formas, tá? E você procura justamente o layout em branco, como vocês estão vendo, que é vazio, ou vocês podem fazer o que eu já ensinei para vocês na aula passada. Clica em cima da linha, tá? A partir do momento que ela vai ficar azul, você vem e deleta, tá? Dá no mesmo, a mesma coisa e o seu layout fica em branco, tá? Então, no caso, esse é o primeiro embalo, tá? Então, eu vou criar aqui uma capa bem ligeiro, tá? Vou adicionar até qualquer imagem. Vou colocar essa aqui do Facebook. Automaticamente eu criei uma capa, tá? Mas eu posso fazer alguns consertos nela, tá? Posso fazer alguns reajustes. Quando eu vim aqui querer apresentar, vocês estão vendo, ó, que fica as minhas laterais ainda branco, né? Sem nada. Todo mundo dá para ver que eu só fiz jogar essa imagem aí em cima. Então, a gente tem como fazer algum efeitozinho para deixar até melhorzinho. Como? Você vem bem aqui, ó, clica em cima com o botão direito, tá? Botão direito. Você vai aqui, ó, alterar plano de fundo. Automaticamente você pode escolher a imagem que você quer jogar ali para o seu plano de fundo, tá? Fazer o upload, o que é que significa? A partir do momento, tá, que você quer utilizar informações que tem lá dentro da sua galeria, que é dentro do seu computador, você está tirando informação interno e colocando ele em nuvem. Por isso, ó, que eu estou tirando da parte interna e subindo, se chama upload. Quando eu venho, tá, da minha internet e que eu quero baixar aquele arquivo, se chama download, só a diferença, tá, de um para o outro. Então, eu venho, procuro a mesma imagem ó, que eu queria utilizar, ele vai subir para mim esse arquivo e automaticamente ele vai preencher a tela toda. Prestem atenção à diferença, ó, tá? Por que é essa facilidade? Sempre eu informo para vocês, galera, que quando a gente trabalha em nuvem, tá? A nuvem está na internet, então há todo quanto é tipo de possibilidade. Já expliquei para vocês que o Google ele trabalha de uma maneira simplificada. Então eu não posso perder tempo querendo fazer algo que esse algo é complicado, tem que ser ágil. É isso o objetivo do Google, tá? Então percebam a diferença que com apenas cliques eu fiz uma capa aonde tomou conta da minha tela toda, certo? Agora vocês já sabem que quando vocês clicam ó, aqui no mais ou em cima do slide com o botão direito, tá? Você pode pedir um novo slide. Bora lá para os bizus. A minha capa é falando sobre o Facebook, tá? Então, só para vocês entenderem,
a lógica de como se cria, no caso, o slide. Primeiro de tudo, que o meu slide, eu sempre, coloquem isso no juízo de vocês, sempre eu começo, obviamente, pelo título. Então, aqui significa que eu vou falar sobre rede social. Beleza? Nesse meu título, eu posso fazer tudo quanto é tipo de alteração, do que eu quiser, que no caso é as minhas formatações. Galera, preste atenção. Se eu clico no espaço, tá? Nessa barrinha, aonde o nome está dentro, ele já está selecionado, então ele já vai me obedecendo, ó. A partir do momento que eu quero estar só uma palavra, é que eu dou um duplo clique e seleciono só aquela palavra. Beleza? Há sempre essa diferença. Prestem atenção. Isso aqui é a mesma coisa quando a gente está lá no Google Planilhas, tá? Se você clica na célula, significa que a sua célula está selecionada. Então, tudo que está pertencendo dentro da célula, ela vai obedecer. Então, é a mesma lógica, tá? Tudo que está dentro dessa célula, entre aspas, tá? Ele vai obedecer à formatação. Então, não tem necessidade de você selecionar, tá? E você poder fazer as alterações. Então, aqui eu faço a alteração do jeito que eu quiser, até porque o meu primeiro embalo é realmente chamar a atenção do telespectador, beleza? Então, venho aqui, faço aqui minha alteraçãozinha, tá? Eu posso pegar essa palavrinha aqui, colocar no centro, vem aqui, ó, no meio. Posso mudar a cor, sempre lembrem, tá? A cor de texto é diferente de cor de preenchimento. O preenchimento é como se você estivesse passando um marca-texto. Então, aqui na cor. Lá na minha capa tá um nomezinho assim todo colorido, né? Tem verde, tem azul, então eu vou na mesma pegada, tá? Chegou os pontos principais. Prestem atenção. Você está elaborando um trabalho, tá? Esse seu trabalho você vai mostrar para o público. Então, não é interessante, tá, que você coloque texto. Por quê? Porque o público ele não vai perder o tempo olhando para você que você está explicando. O público ele vai ficar prestando atenção no que está atrás de você, que no caso é seu slide. Outra, um erro gigantesco. Você quer criar no slide um textão, tá? Por quê? Você não estudou o suficiente, você não decorou, ou então você não entendeu o que era para você explicar. Aí qual é o pior erro que existe? Você vira, dá as costas para o público e começa a ler o que você colocou, tá? Então, textos não é legal você fazer em slide. Geralmente, os textos que a gente pode colocar em cima de slide é no máximo de 3, estourando 4 linhas, tá? No máximo, no máximo, no máximo. Beleza? Então, professora, como é que eu faço aqui, tá? Para poder eu falar sobre rede social? A gente fala através de tópicos, tá? Minha rede social é meu título e os meus tópicos é tudo aquilo que eu vou vir a conversar, a falar sobre aquele meu título. Então, para tópicos existe um bisuzinho, tá? Que tá bem aqui, ó, chamado lista com marcadores, tá? Eu clico, eu pego e coloco. Rede social, aí posso colocar conectividade, ponto e vírgula. Galera, entendam o uso de ponto e vírgula. O ponto e vírgula significa que você tem uma pausa grande para depois você retornar de novo no que você estava fazendo explicação. Então, exemplo. Qual a diferença de você utilizar uma vírgula numa frase para você utilizar um ponto e vírgula? Entendam que isso é importantíssimo em cima de slide. Quando você está explicando algo, coloca vírgula, significa duas coisas. Ou você está fazendo uma soma de informações, ou então você está fazendo uma parada para você respirar. Exemplo, fui na feira, comprei maçã, vírgula, uva, vírgula, legumes, vírgula. Você está fazendo uma soma. Quando você quer utilizar a vírgula para fazer uma parada, é o seguinte. Você faz assim, ó.
Aquela casa é amarela, vírgula. Porém, irão pintar de azul. Você deu como se fosse uma pausa para respirar. Vírgula, porém, está respirando e continua a frase. Por que eu estou explicando isso para vocês? Que em cima de slides a gente trabalha com tópico. E o tópico, ele precisa ter o ponto e vírgula porque é uma parada maior de respiração. Entendam por quê. Aqui eu vou colocar conectividade, o mundo em suas mãos. Ó, entendam agora essa parada que eu estava falando para vocês, tá? Só para vocês entenderem como é que é o mundo de um slide. Aqui no caso é minha capa. Aí eu vou começar... Gente, Oi. a tia falou alguma coisa de muito importante aí, porque eu tive que desligar a internet que o cara tá fazendo a instalação de energia aqui. Eu só dei continuidade em relação ao que eu estou explicando sobre como montar um slide, tá? Ó, Beleza. aqui no caso é a capa, certo? Então vou fazer aquela apresentação, obviamente, bem simples e bem breve. Boa tarde ou bom dia. Nós iremos falar sobre a rede social, Facebook e tá aí a capa. Quando eu passar o meu slide, tá? Que vai ter aqui ponto e vírgula, aí eu vou dizer o seguinte, olha, a rede social, o Facebook, ele serve de conectividade. Aí é onde eu vou começar a explicação de Esse aqui é melhor que o J7. como. Oh. Galera, para não atrapalhar, desliguem o áudio, porque fica tendo interferência, tá? Ó, aí, nessa parte que eu vou começar a explicar, entendam. 2 pontos. Aqui não tem nada que vai chamar a atenção no público, a não ser você. Aqui é a sua chance, tá? De chamar a atenção ao público. Segundo, aqui ou você sabe ou você sabe. Não tem como você ficar enrolando. Até porque, obviamente, se o público está comprando aquela sua ideia de querer lhe assistir, né, sobre o que você vai comentar, então significa que você sabe bastante. E terceiro, tá? Dessa forma que você vai se sentir confortável, por quê? Porque você não vai ficar olhando para o seu slide, tá? Você não vai ficar assim, ó. Você vai ficar olhando para o público e explicando para o público, porque aqui não tem nada que você venha a querer ficar olhando. Então, supor, chegou conectividade. Pessoal, eu tô falando de Facebook, né? Vamos começar a falar sobre essa rede social. Conectividade. É uma conexão onde todo mundo tem, onde todo mundo interage, e bababá, bababá, bababá. Explicou, respirou, olha aqui a duração para você passar por outro. Aí você vai voltar. Agora vamos falar do O Mundo em Suas Mãos. Todo mundo sabe que as redes sociais hoje em dia existem tudo quanto é tipo de plataforma de celulares. E assim, gente, você vai explicando, tá? Estão dando para entender vocês? A diferença em eu pegar um slide bem elaborado e saber explicar? Ou seja, a elaboração de um slide está desde quando eu estou criando ele, tá? Então, aqui tem o meu título, aqui tem os meus tópicos, tá? Aí eu posso deixar isso aqui um ambiente bem mais bonitinho, né? Bem mais elaborado. Aí eu posso vir aqui e posso adicionar. Vou adicionar um tema. Vixe, professora, deu uma alteração aqui na capa. Então, ó, você desfaz o que você fez, certo? E você vem com o seu botão direito no espaço em branco em cima do slide. Espaço em branco. Vou tirar esse aqui daqui. E você vem e altera o tema. Aí, nesse que você vai alterar o tema, deixa eu abrir aqui pra gente.
Neste que você vai alterar, aí você pode utilizar até uma corzinha, tá? Só para dar um efeitozinho diferenciado em cima do seu papel, tá? E assim você vai fazendo criações, beleza? Aí vai ficar realmente com a sua criatividade sobre a forma como você vai estar montando o seu slide, certo? Aqui eu estou só apresentando para vocês a montagem. E Aí, aí, tia, como é que coloca esses pontinhos aí? vem bem aqui, ó. Clicou no texto, né? Você está querendo digitar um texto. Automaticamente a sua barra de formatação ela vai mudar. E ela vai aparecer esses 3 pontinhos que significam mais informações. Aí você vem, clica nesses pontinhos e vai estar bem aqui, ó. Lista de marcadores, tá? Professora, qual a diferença entre eu usar marcadores de pontos e, no caso, lista numérica, tá? Geralmente, a nossa lista numérica é para algo que a gente já vai enumerando, tá? Vamos supor, eu vou falar do Brasil, aí eu vou dizer assim, o Brasil tem tantas regiões. Aí eu vou dizer cada região no Brasil, eu coloco primeira, segunda, terceira, quarta, tá? Para ficar algo mais organizado. O marcador, que é com ponto, é mais relacionado a tópicos. Como assim? É de informações que eu vou repassar ainda, tá? Para quem não sabe ainda ou não entendeu o que é o tópico, é o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar o exemplo para vocês entenderem bem. Problemas que o Brasil enfrenta. A gente sabe que é um turbilhão de problemas que ele enfrenta. Mas quais são os problemas que você vai falar? Aí você vai dando tópicos. Pode ser de fome, pode ser de desemprego, pode ser de desigualdade, tópicos. Ou seja, o que é esses tópicos? Tudo aquilo que está dentro do título, tá? Exemplo, quando você vai estudar para a sua prova, o professor diz assim, ó, só vai cair 3 capítulos. Aí tu pega e diz assim, vixe, é bem pouquinho. Aí cada capítulo tem 50 folhas para tu ler, com um monte de tópico, um monte de coisa, tá? Então, geralmente, tópico é tudo aquilo que está dentro do título, tá? Então, aqui, ó, você, no caso, você já tem a sua, entre aspas, contracapa, né? Então, agora você aprendeu que para trabalhar com imagens, tá? Neste meu caso aqui, eu não estou fazendo uma criação, tá? Neste meu caso, eu estou adicionando informações. Então, eu trabalho com imagem JPEG normalzinha, tá? Aí vem bem aqui, coloca um JPEG. Galera, lembra, ó, se você der um duplo clique em cima da imagem, tá? Ele vai abrir esses pontinhos pretos. O que é que significa isso? Você pode mexer na imagem, você pode cortar a imagem, ó. Aí você vai reajustar a imagem, tá? Aí você clica no espaço que é fora, aí ela se reajusta, ó. Aí bem aqui, ó, você já pode redefinir a imagem, tudo voltado à imagem. Entendam o seguinte, aonde você clica, exemplo, eu vou clicar em cima da minha folha. Olha aqui, ó, a minha barra de formatação já muda. Eu vou clicar em cima aqui do meu desenho, da minha imagem, a barra de formatação já muda. Eu vou clicar em cima aqui das minhas letras, a barra de formatação já muda. Ela se reajusta ao que você vai querer informar, tá? Eu venho bem aqui, clico em cima da imagem. Sempre eu tenho que diminuir ou aumentar a imagem pelas suas pontas para a imagem não perder a qualidade. E aqui no caso, gente, eu já fiz uma capa e eu já fiz o desenrolar do trabalho, tá? Aí eu vou explicar para vocês 2 informações também bem legais que também as pessoas se confundem. Eu vou clicar aqui em cima da imagem, tá? Vou clicar com o botão direito. Uma coisa é eu animar essa minha imagem. Ou seja, quando eu animar essa minha imagem, ela pode aparecer para mim de várias formas, ó. Também aqui.
Aí eu vou animar colocando outra informação nela. Reproduz, ó. Aí lá vem a minha imagem. Eu estou animando. Isso serve, gente, para a imagem. Isso serve aqui para as minhas... Ó, isso serve também aqui para os meus nomes, tá? Que eu estou criando, os meus textos. Colocar aqui uma animação. E ele vai reproduzir, ó. E trazer a imagem, certo? Isso eu estou animando. Agora, preste atenção à diferença de transição. O que é que significa uma transição? É eu passar de um slide para o outro, criando o efeito. Assim, quando eu clico no slide, já aparece logo aqui em cima para mim, transição. Eu venho, clico em transição e eu posso escolher o melhor formato que eu quiser, ó. Nós vamos bem aqui, médio, lento, aplico todos, animação, ok. Ó, então entendam, eu quero colocar uma transição no meu slide, eu quero colocar a mudança de um slide para o outro, ele tendo efeito. Eu quero colocar animação no meu slide, significa que as minhas fotos, né, que eu coloquei, as minhas imagens, os meus textos, eles estão animados, eles estão com efeito. Olha aqui para vocês verem agora, quando você for fazer a apresentação. Aqui é a minha capa, tá? Ele vai agora colocar uma transição para outro. Preste atenção. Esse mini efeitozinho rápido, ó, de um para o outro. Rede social, coloquei uma animação na minha imagem. Beleza? De Creuza. Então, o que é que nós vamos fazer hoje, tá? Isso aí. Vocês irão montar, para mim, um slide. No mínimo 3 slides, tá? No mínimo 3. Aonde eu quero capa, eu quero informações. As informações que eu quero é texto com as imagens. Mas qual a diferença? Esse meu texto que eu estou pedindo para vocês é o título com tópico, tá? Título e tópico. Título... Pode ser só 2 tópicos, tia. Hã? Pode ser só 2 Vai tópicos. depender do formato, tá? Esse meu slide aqui, ele tá super pobre, não tá chamando nada de atenção. Até porque o slide, ele tem que chamar atenção, tá? Você pode colocar até 2 tópicos, mas você vai ter que fazer uma forma que ele vai chamar a atenção, certo? Isso aqui, vocês já estão cansados de saber. Professora, como é que eu salvo? Venham bem aqui, apresentação sem título, vou colocar slide 01, clico em sair e automaticamente ele vai ficar salvo, tá? Aqui dentro do Drive, automaticamente, tá bem aqui ele, ó. Beleza? Professora, eu vou falar sobre o quê? Hoje eu vou colocar tema livre. O que vocês gostam de ver, de fazer na internet, vocês irão retratar para mim como uma forma de apresentação. Beleza? Exemplo, eu gosto de ficar vendo sobre festa. Eu gosto de ficar vendo sobre um blogueiro favorito. Eu gosto de ficar vendo sobre um país. O tema é livre. Eu quero que vocês façam uma baita de uma apresentação, tá? Com capa e mais 2 slides. Cada slide vai ter que ter, obviamente, o título com tópico e a imagem, ou pode ser só a imagem. Preste atenção no que eu estou falando, para vocês não se perderem. Nesse meu slide aqui, eu vou trabalhar só com imagens. Então, você pode jogar só imagens, ó.
inserir, vou bem aqui, vou jogar só imagens. Vou pegar aqui, ó. Aí eu vou trabalhando com imagem por cima de imagem. Vou colocar outra. E assim eu vou fazendo a minha criação. No meu outro slide, eu vou colocar já o meu título com o meu tópico e uma imagem. Pode ser, professora? Pode. Você já criou 3 slides, tá? Tema livro. Pode começar a atividade. Galera, preste atenção. Eu estou com 14 participantes aqui comigo. Teve gente que teve problema de acesso. Eu vou trocar de sala. Vocês entrem nessa nova sala, porque eu vou fazer a chamada de vocês, porque esse videozinho que a gente acabou de gravar, tá? E de fazer essa explicação, eu já vou subir para o YouTube para a galera conseguir acompanhar também, beleza? Colocando Pode agora. sair já para fazer? Pronto, já pode começar a fazer e vocês acessem, tá? Que eu já vou lançar o novo link lá no grupo do YouTube, lá no grupo do WhatsApp.